Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para uma reunião daqueles que encontraram o Senhor, aqueles que querem encontrar ao Senhor. Uma reunião dos que, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, aqueles que se humilham, aqueles que adoram, aqueles que louvam, daqueles que querem ouvir uma palavra de paz. Porque o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. E nós estamos aqui então em nome do Senhor Jesus. 10 de junho de 2021. Você é convidado agora a louvar ao Senhor, a declarar a glória ao nome dEle, ao Senhor Jesus. Amém. Ao
engrandecer e louvar o teu santo nome. O teu nome que é sublime, que é sobre todos os nomes. O Senhor de toda a eternidade, o Senhor de toda a graça e todo o louvor. Em teu nome, Senhor, nos reunimos agora. Diante do Senhor nos humilhamos agora, Senhor Deus, reconhecendo a tua glória, o teu poder. Obrigado, Senhor Deus, por fazer parte desta reunião. Obrigado por fazer parte da nossa vida, da nossa história. Obrigado, Deus, por fazer parte do nosso ser. Nós te honramos, nós te louvamos, Senhor Deus. Declaramos toda a glória pertence a ti. Tu és o Deus tremendo. O Senhor tem promessas e o Senhor pode cumpri-las todas. Nós te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez nesta noite, neste encontro, sabendo que o Senhor é o Deus que abençoa os nossos corações. O Senhor está atento, ó Deus, a todo aquele que se achega diante do Senhor, daquele que se humilha diante do Senhor. Por isso, nesta noite, que o Senhor venha de encontro a cada família, a cada pessoa, cada um agora que se liga a Deus diante do Senhor, que se liga a Deus diante do trono do Senhor, do trono da graça, de cada um que se achega diante do Senhor agora. Que o Senhor venha mesmo abençoar cada família, que o Senhor venha abençoar cada vida, que o Senhor venha, Deus, tocar em cada coração agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Tirando, ó Pai, todo medo, tirando, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha, Deus, esta comunhão com o Senhor. E fortalecendo, então, Deus, os corações, fortalecendo, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, na Tua presença. Que o Senhor mesmo venha nesta noite, mais uma vez, Deus, tocar as nossas vidas. E, acima de tudo, o Teu nome, que é soberano, seja engrandecido através de cada um agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez e você então é convidado agora a ter um instante agora com a palavra do Senhor. Quero pedir que você abra agora a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo muito conhecido, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, mas ainda assim, você pode, se você quiser, você pode abrir João capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos estar falando hoje sobre o tema Ele Veio. Que o Senhor possa abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para o salvar. É comum ao redor do mundo as pessoas elas festejarem, e dentre as comemorações mais tradicionais temos a celebração do Natal. Normalmente as pessoas se confraternizam, trocam presentes, usam roupas novas, fazem pratos tradicionais e colocam uva passa em tudo, enfeitam suas casas, colocam luzes, montam presépios, enfim, as famílias ou os círculos de amizade se reúnem por causa de uma festa, do Natal. Mas o que as pessoas celebram, afinal? A palavra Natal diz respeito ao nascimento, mas um em especial é celebrado mundialmente numa data convencionada. Este Natal, em particular, nos remete ao nascimento de Jesus. E sua vinda como Filho de Deus na forma humana nos remete ao surpreendente e incalculável encontro de Deus com a criação. O céu tocou a terra. Em João, ainda capítulo 1,
versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos numa sequência de mensagens da série Encontros, e hoje iremos rever alguns textos da Bíblia que nos ajudam a lembrar o motivo, a razão da celebração do Natal. O amor de Deus encarnado em seu Filho, que veio para nos salvar. Por esse motivo, essa celebração não está confinada a uma única data, mas sim uma celebração de todos os dias. Mas se você acha que, porque não estamos no mês de dezembro, este tema está totalmente fora de época, é porque você ainda não entendeu a profundidade do que aconteceu. Essa falta de compreensão também não é novidade alguma. Isso aconteceu, inclusive, na ocasião do nascimento do Senhor Jesus. Vocês lembram? Decreto do Império, recenseamento, pessoas se movimentando de cidade em cidade por toda a parte, hospedarias lotadas, muita agitação entre os comerciantes. E José e Maria eram apenas mais um casal no meio daquela gentarada toda. Quem poderia esperar que o Criador do universo chorava nos braços de uma jovem, dentro de um estábulo, entre os animais? Max Lucado, em seu livro Deus Chegou Mais Perto, no capítulo 1, Momento, ele descreveu assim, abre aspas: Deus se aproximara. Ele veio, não como um lampejo de luz ou como um conquistador inacessível, mas como alguém cujos primeiros gritos foram ouvidos por uma camponesa e um carpinteiro sonolento. As mãos que o sustentaram pela primeira vez eram calosas e sujas. Nenhuma seda, nenhum marfim, nenhuma festa, nenhuma pompa. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. E se não fosse por um grupo de contempladores de estrelas, não haveria presentes. Os anjos olhavam enquanto Maria trocava as fraldas de Deus. O universo observava maravilhado enquanto o Todo-Poderoso aprendia a andar. Fecha aspas. Para a maioria daquelas pessoas, esse acontecimento sem precedentes e extraordinário passou desapercebido. Isso acontece em nossos dias? Mas ainda que muitos tentam desmerecer e desvirtuar a razão do Natal, nós entendemos que falamos de um fato, falamos do amor inexplicável de Deus. Ele veio. Em Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: E visto que nós, seus filhos, somos seres humanos feitos de carne e de sangue, ele também se tornou carne e sangue, pois que só como ser humano ele poderia passar pela morte e assim esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Estamos falando de Natal, de nascimento, e agora esse texto fala de morte? Como assim? Sabemos que Jesus veio, mas também nós sabemos por que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Era necessário que um justo, sem pecado, morresse em nosso lugar e que depois ressuscitasse, vencendo então a morte. E por que vencer a morte? E que morte é esta, já que as pessoas continuam morrendo todos os dias? A morte física não é nada comparada com a morte espiritual. E é esta que Jesus veio vencer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, a morte é fruto do pecado, né? Lembra, o salário do pecado é a morte. Quando Jesus venceu a morte, significa também que venceu antes o poder do pecado. Vamos falar hoje desse encontro que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, quando Deus chegou mais perto. A vinda do Filho de Deus à Terra foi marcada por sinais e maravilhas, fatos que confirmaram profecias de centenas de anos. Mas como já vimos, nem todos perceberam isso. Profecias que falavam do seu nascimento, do propósito da sua vida e morte. Profecias que falavam a respeito do seu nome, do local onde nasceria e também da sua missão. Estamos voltando aqui, houve uma interrupção, mas estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 23, quando diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E aqui então faz aquela referência de Isaías 7, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Lembre-se de que estamos falando de um Deus de relacionamento. Abordamos na mensagem anterior, na parte 1, alguns fatos registrados na Bíblia que compreendem desde o Éden até o período interbíblico. Mencionamos que logo no início da criação, o começo do relacionamento entre Deus e o ser humano, o pecado rompeu a amizade, trazendo então um afastamento entre eles, morte espiritual. Um relacionamento desonrado pela raça humana. Vimos que durante todo o tempo, Deus se revelou por meio de manifestações e promessas, até chegarmos ao período interbíblico, que durou cerca de 400 anos, onde não se ouviu profecias vindas de Deus, onde não se viu ou não se evidenciou suas manifestações. A voz dos profetas se calaram. Este período de silêncio, situado entre o Antigo Testamento e o Novo, foi o tempo em que Deus não falou. Entretanto, Deus esteve agindo nos preparativos para os cumprimentos proféticos. Números 23, 19, diz assim, Números 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia.
Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? As profecias proferidas até então ficaram na prateleira, aguardando o momento do seu cumprimento. Gálatas 4, versos 4 e 5. Gálatas 4, versos 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Havia um momento certo para que a sua vontade se cumprisse. Deus tem todo o domínio e o poder. Isaías capítulo 46, versos 9 e 10 diz assim: Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Você já teve a sensação de que Deus, em algum momento da sua vida, esteve longe, só porque você não o ouvia? E você chegou a pensar que Deus havia se esquecido de você? Isaías 49, 14 e 15 diz: mas mesmo assim dizem, o meu Senhor abandonou-nos, esqueceu-se de nós. Mas eu respondo: nunca. Pode uma mulher esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho? Pois mesmo que isso possa acontecer, eu, contudo, nunca me esquecerei de vocês. Saiba que Ele jamais abandona os seus, porque Ele é Deus. Creia. Lance fora toda a dúvida. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Isso não é um jargão ou uma frase feita para te colocar assim para cima. Isso é palavra de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A confiança de Jó no Deus que tudo pode deve nos inspirar. Para entendermos a expectativa dos judeus a respeito da vinda do Messias ou Cristo, precisamos pontuar algumas coisas. Naquela época surgiram muitos dizendo ser o Cristo, mas nunca prosperaram, pois eram falsos. O período dos 400 anos de silêncio profético foi um período bastante conturbado. A região dos judeus era disputada palmo a palmo. Foram anos marcados por domínios de outros povos: os persas, os macedônios, os egípcios, os sírios e, por fim, os romanos. Imagina, ano após ano, o povo de Deus clamando por livramento, e Deus não lhe respondia. Como estava o coração deles? Eles estavam sendo forjados. Você já passou por algo parecido ou está passando? A solução está longe dos seus limites. Você depende totalmente de Deus e parece que Ele não responde. Será que Deus não está forjando em nós o caráter de Cristo? Temos que aprender a confiar, porque Ele é Deus. Naquela época, então, na ocasião do nascimento do Senhor Jesus, havia um governo romano, cujo governante
era de personalidade polêmica e consumadamente cruel. Os judeus estavam fragilizados e cansados de serem subjugados dentro da sua própria terra. Clamavam por libertação do domínio estrangeiro, não queriam mais serem oprimidos. Geração após geração, morreram na esperança de um novo começo, de uma nova história, de um novo governo. Eles tinham promessas, mas o coração deles esperava um líder que os livrasse do domínio dos romanos. Queriam um rei aqui da terra. Mas o plano de Deus é sempre melhor e com muito mais emoção. Aguenta, coração. No período do silêncio, os corações estavam sendo preparados, o terreno sendo aplanado e o caminho endireitado. O algo novo que Deus prometera, registrado lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43, se você quiser depois você leia esse capítulo, estava finalmente nascendo. Em Hebreus 1, versículo 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados, muitas vezes e de muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através de seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Ele veio. A promessa se cumpriu. Aquele que prometeu é fiel, totalmente capaz, poderoso para cumprir a sua palavra. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. Nesse ponto, estamos passando então do período interbíblico e começando então o Novo Testamento. 400 e tantos anos já haviam passado desde a última profecia. E as expectativas de muitas pessoas já haviam sido frustradas ao longo de todo esse tempo, mas não de todos. A chama da esperança estava brilhando cada vez mais forte, especialmente na vida de um personagem, pois ele era profeta e Deus havia prometido algo. Lucas capítulo 2, seria interessante você abrir, nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 2 aqui de Lucas. Lucas capítulo 2, versos 25 e 26. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Profeta Simeão. Eu não sei qual era a idade dele, nessa época, nem quanto tempo ele aguardava então o cumprimento desta promessa em particular, mas sei que pelo menos ele trazia a expectativa acumulada de alguns séculos de espera. Mas nos seus dias aconteceu algo interessante. Lucas capítulo 8, verso de 8 a 18 conta um pouco dessa história. Lucas 2, de 8 a 18. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis aqui
estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. A Bíblia não diz se o profeta Simeão ficou sabendo da extraordinária história dos pastores. Belém era um vilarejo bem próximo de Jerusalém, e uma história como aquela é bem possível que tenha se espalhado e chegado a Jerusalém, onde o profeta morava. Simeão conhecia as Escrituras, especialmente as que falavam sobre o Messias. Talvez fosse o assunto da sua vida. Deus lhe prometera lhe mostrar o Cristo antes da sua morte. E ele aguardava este grande dia com fé, paciência e um grande anseio. Você já teve que esperar alguma coisa muito importante para a sua vida? Uma promessa de Deus para você? Talvez você entenda um pouco o sentimento do profeta. Ele conhecia, por exemplo, o texto de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local do nascimento do governador do meu povo Israel, que vive desde a eternidade. A história que os pastores anunciaram sobre o que tinha acontecido em Belém tinha muito sentido. Não dava para ser ignorado. Eles mesmos se encarregaram de divulgar. Simeão não era como muitos que aguardavam o governo terreno. Assim como hoje, enquanto pessoas depositam suas esperanças somente nesta vida, há aqueles, como o profeta, que aguardam algo maior vindo de Deus. O ungido de Deus, Jesus Cristo, deve ser o alvo de toda esperança. Tanto foi para aqueles que viram o cumprimento da promessa da sua vinda, como para nós hoje, que vivemos sob a sua graça. Porque as promessas do Senhor se cumprirão. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. Continuando o texto em Lucas, num dia muito especial, Simeão sente o mover do Espírito. Isso está lá em Lucas 2, verso 27. Lucas 2, 27 diz assim então: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Estamos falando de um Deus de relacionamento. O coração de Simeão almejou tanto este dia, mas acredite, o de Deus também. Deus quis dar a ele este presente. Estamos falando da promessa de um encontro com a majestade. Emanuel, Deus conosco.
o encontro mais esperado por Simeão. Mais uma promessa de Deus, enfim, se cumpriria. Diz o texto assim, Lucas 2, verso 28 e 32. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. O que mais o profeta ele poderia querer? Aquilo era o bastante para ele. Segurar em seus braços o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele segura em suas mãos o bebê. Vê a expressão máxima do inexplicável amor de Deus. Nós lemos lá no início: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Eu não sei o que passou pela mente do profeta naquele instante. Talvez ele tenha lembrado das Escrituras e quem sabe ele lembrou de Isaías capítulo 9. Se você tem aí aberto Isaías capítulo 9, nós vamos cantar uma canção agora que fala sobre esse texto.
17. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse final do verso 7 que diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, em uma outra versão ele diz assim: isso acontecerá mesmo, porque é o próprio Senhor dos Exércitos Celestiais quem está especialmente empenhado em que tal se realize. Deus promoveu muitos encontros na ocasião do nascimento do Senhor Jesus e na sua infância. Encontros experimentados pelos próprios pais, os pastores de ovelhas que apacentavam lá no campo, Simeão, a profetisa Ana, que estava lá no templo, os magos do Oriente que seguiram a estrela, os mestres da lei lá no templo, quando se admiravam da sabedoria do jovem Jesus. Lucas 2:52 diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Cada qual teve uma experiência particular com o menino Jesus. Mas esses encontros eram apenas o começo. Outros encontros estavam por acontecer. Se o pecado da humanidade trouxe então o afastamento da presença de Deus, causando inimizade e morte espiritual, por meio de Jesus, que nos trouxe a vida eterna, Deus prova o quanto Ele está disposto a se aproximar e a perdoar. Diz ainda o texto que lemos lá no início, João 3, versículo 17: Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo, mas para o salvar. Jesus mesmo disse durante o seu ministério: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não sei como você costuma celebrar o Natal, quais as motivações. Eu só quero dizer que a razão nunca foi somente a história de um nascimento, mas a maior e mais fantástica história de amor que alguém jamais poderia sonhar. Ele veio porque Ele te ama. Deus conosco. É um convite para um relacionamento de todos os dias, não para uma celebração de um dia. E sendo assim, eu faço então agora 3 convites agora. Se você já é salvo, já entregou a sua vida a Cristo, você renove agora esse voto, diga o quanto você é grato pela salvação, o quanto você é grato por esse amor, o quanto você é grato pela aproximação do Senhor, o quanto você é grato porque Ele veio. E o quanto você precisa talvez de forças para continuar e testemunhar dele. Se você já fez a sua entrega algum dia, mas hoje se vê longe da comunhão com o Senhor, volte agora. Restaure o altar em seu coração. Se arrependa. Deixe que o Espírito ele continue a obra que um dia ele começou. Mas se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, o convite é para que você o receba como seu Senhor, como seu Salvador. Ele te ama. Você é importante
para Ele. Ele quer encontrar com você agora. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Quero te ajudar nessa entrega agora. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, humildemente chegamos em Tua presença agora. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos encontrar agora, encontrar os nossos corações abertos. Aqueles que já te conhecem, aqueles que já têm uma experiência viva com o Senhor. Que esses votos sejam renovados em Tua presença. O Senhor recebe agora toda gratidão, toda ação de graças, porque reconhecem o Senhor. E por isso louvam o Deus de toda graça, pela salvação que o Senhor concedeu. Porque hoje experimentam então esse amor, experimentam então essa graça e podem, ó Deus, ser suas testemunhas. A testemunha daquilo que o Senhor fez, porque o Senhor veio. Ó Deus querido, peço por aqueles que agora nesse instante já não estão, ó Pai, com a comunhão com o Senhor. Um dia já estiveram, um dia já experimentaram, um dia estavam bem próximos, mas hoje não. Eu peço agora que o Senhor venha de encontro a esses corações, porque há sempre uma chance, há sempre uma possibilidade de retorno. O Senhor se mantém com os braços abertos, esperando para encontrar, esperando para o abraçar, esperando, Senhor Deus, para o carregar no colo. Ó Deus, que o poder do Senhor esteja sobre esses, ó Deus, que agora reconhecem, ó Deus, a situação em que estão. Que o Senhor possa, ó Deus, vir sobre esses corações, ó Deus, que se arrependem agora, esses corações, ó Deus, que se comprometem agora, ó Deus, com o Senhor. Que largam então todo medo, largam, Senhor Deus, tudo aquilo que ficou para trás. Largam, Senhor Deus, toda essa carga e este jugo, Senhor. E de novo, venham de encontro ao Senhor. De novo recebem a porção do Senhor sobre a vida deles. Porque o Teu amor permaneceu o tempo todo sobre a vida deles. Nunca se apartou. O Teu amor sempre foi o mesmo, ainda que estivessem longe. Mas agora, perto, que a bênção do Senhor possa alcançar, ó Deus, invadir esses corações, ó Deus, completar, ó Deus, a obra que um dia o Senhor começou. E possa terminá-la, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Mas peço também agora por aqueles que fazem esta oração pela primeira vez, fazem essa entrega agora, entregando o coração a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa vir sobre esses corações também, perdoando os pecados. Ó Deus, guardando mesmo esses corações destas vidas, ó Pai, porque elas reconhecem e professam agora com os lábios que o Senhor Jesus é o Salvador, é o Senhor da vida delas. Elas dizem agora, Deus, que recebem o Senhor na vida delas, porque elas abrem o coração para Ti. E elas são então perdoadas, ó Deus, nesse instante. Porque o Senhor é o Deus de perdão, de misericórdia. O Deus que veio não para condenar o mundo, mas para nos salvar. Ó Deus, esses corações que se abrem para Ti agora, sejam abençoados, sejam selados, ó Deus, sejam guardados por Ti. E que a bênção do Senhor alcance mesmo, então, não somente a vida desses, mas a família de cada um desses, para que a salvação, para que a bênção da Tua presença inunde o Senhor Deus através destas vidas, alcançando aqueles que estão ao redor deles. Que o Senhor preencha esses corações de esperança, de confiança, de alegria, de paz, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus querido,
Recebe, ó Deus, cada um desses corações que hoje se achegam diante do Senhor, porque todos eles são gratos pelo fato do Senhor ter vindo, Deus conosco, Emmanuel, o Deus presente, o Deus eterno, o nosso Deus. Assim, ó Pai, nós te louvamos, assim nós entregamos este momento na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, então, recebe cada um agora, para a glória do Teu nome. Amém? Que a tua vida seja abençoada, guardada pelo Senhor. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.